Olá, graça e paz. Você, meu irmão, você, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Permita-me trazer você para um assunto bem interessante sobre a igreja. De quem é a igreja? Você saberia dizer? Muitos diriam, a igreja ela é de Cristo. Eu concordo plenamente se nós olharmos como pessoa, uma vez que cada pessoa é uma igreja e logo, sendo cada uma pessoa uma igreja participante do corpo de Cristo, logo, automaticamente, essa igreja pessoa, ela é de Cristo. Mas eu não falo desse tipo de igreja, eu falo da igreja como estrutura física. De quem é a igreja? Quando se constrói, quando se faz esta igreja, quem são os participantes? Quem são os ajudantes, os colaboradores, as pessoas de onde vier o recurso para que essa igreja fosse assim edificada? Muitos podem dizer, a igreja é do pastor, mas será que realmente é? O que diz as Escrituras? E é nela que nós vamos buscar a resposta. Com isso, para começo da nossa conversa, em Êxodo, livro do Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 1 em diante, a expressão aqui se fala da construção do tabernáculo. Quando o tabernáculo foi erguido na província do Sinai, quando Deus manda edificar o tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo já era um conceito de uma igreja. Tanto é que mais tarde, em 970 aproximadamente, Salomão ergue um templo com basicamente a mesma maquete do que era o tabernáculo. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que lhe tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro, prata, cobre, pano azul e púrpura, e carmesim, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro, tinta de vermelho, pele de texugo e madeira de cetim, azeite para a luz e especiaria para o óleo da unção e especiaria para o incenso, pedra sardônica e pedra de engarte para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, ou seja, o tabernáculo. Então, esses recursos, o recurso para se fazer o tabernáculo, não saiu da conta de Moisés, não saiu do caixa de Moisés, não saiu do salário de Moisés, até porque Moisés nem salário tinha, né? Bem diferente das questões de hoje, mas isso aí é um outro assunto. Então, a mesma coisa acontece também mais para frente. Então, as pessoas davam as contribuições, deram a contribuição para que o tabernáculo fosse erguido, e assim foi. Volto a dizer, não com recurso de Moisés, com recurso do povo. O povo é que gerou todo o recurso para que o tabernáculo fosse erguido. Por aí, se fizesse uma pergunta básica, perguntaria: de quem era o tabernáculo? Quem seriam os donos do tabernáculo? Quem teria direito ao tabernáculo? Ora,
não teria muito esforço para responder, que logo seria todo aquele povo. Tá? Pois bem, é muito comum nos dias de hoje vermos igrejas sendo levantada e muitos pastores, líderes, dizerem que a igreja é dele. E na verdade não é assim. Por quê? Toda a igreja, a maioria das igrejas, dessas igrejas, elas são erguidas com recurso do membro, com dízimo, com oferta, com campanha feita, com venda de quentinhas, né, aonde o próprio irmão, além de dar a ajuda, dar o mantimento, o alimento, ele ainda ajuda a vender e ainda compra quentinha para ajudar. Entende? Então, a maioria dos templos, hoje que se tem, eles são erguidos com o dinheiro dos fiéis. É os fiéis que dão o dinheiro para que aquele templo seja construído desde a sua fundação até o seu acabamento. Não é com o dinheiro do pastor. Não é com o dinheiro do pastor, até porque o próprio pastor depende da ajuda dos fiéis para até manter o salário dele mesmo. Porque se não tiver dízimo, não tiver oferta, o pastor não recebe salário, que na verdade já é uma outra questão também. Então, é muito comum ouvir hoje as pessoas, muitos líderes falando, essa igreja é minha. Na verdade não é. A igreja é de todo aquele membro que ajudou com dízimo, com oferta alçada, que deu ali saco de cimento, que deu tijolo, que deu brita, que deu piso. Esses irmãos também são donos dessa igreja. Mas aí o que acontece? Coloca-se no papel, no documento. Pertence a fulano, pertence a cicrano. E isso é nada mais, nada menos do que uma covardia com aquela pessoa que deu a sua oferta, comprou o tijolo, comprou o cimento e agora, muitas das vezes, se ele cometer até mesmo um delito, ele sai da igreja e não tem nem o direito de colocar o pé dentro dela mais. Agora, essa igreja, o que diz em Mateus no capítulo 16, versículo de número 18, Mateus 16, 18, diz assim, expressão muito conhecida, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui a gente já vê um cenário, isso falou, você é Pedro, você vai edificar a igreja sobre a minha palavra, sobre a minha autoridade, sobre a minha regimento, e enquanto eu for, nenhum mal será com essa igreja. Então, note, primeiro, é os fiéis que dão as contribuições, em maior parte das igrejas. Falo como pastor, já presenciei muito isso, dos irmãos, já também fui ajudador para que algumas, né? Vamos exagerar também, algumas igrejas fossem assim levantadas com ajudas e muitos dos irmãos. Então, a igreja não é do pastor, a igreja é dos fiéis, cujo pastor também é um fiel daquela igreja, é um membro daquela igreja. A igreja, quando ela é erguida com o recurso dos seus fiéis. É os fiéis que dão o recurso. Desde os primórdios do templo sempre foi assim. Hoje vemos magníficos templos aí que ainda hoje, nos dias de hoje, são construídos com o dinheiro do fiel, dos irmãos que estão ali. Cada cadeira que é comprada, ao som da igreja, tudo
Digo mais, até a água, a conta de energia, tudo quem paga é os irmãos da igreja, com as suas ofertas, com seus dízimos. Ou seja, uma igreja, se ela não tem os fiéis, nem o pastor recebe o salário dele, porque até o pastor depende dos fiéis para que ele sobreviva. Porque muitos dos pastores, não vamos generalizar, dizer que são todos, existe muito homens de Deus responsável que trabalha, acorda cedo, trabalha e ainda toma conta do rebanho de Deus. Mas tem muitos que hoje só vive para a igreja e ainda assim consegue apresentar um trabalho muito medíocre ainda, mesmo vivendo da própria igreja e recebendo salário, muitas das vezes estrondoso da igreja, e ainda assim não dão uma atenção, não visitam, não faz nada, e ainda tem a coragem de dizer que a igreja é dele, sendo que o dinheiro que foi investido para toda a construção foi dos fiéis, foi dos membros. Agora, outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, em João no capítulo 21, versículo de número 15, para sermos bem específicos, João vai dizer assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então vamos lá. Então, além do pastor não ter igreja, ele também não tem ovelha. A igreja pertence a todos aqueles que ajudaram a construir e colocar de pé, não é do pastor, e as ovelhas também não é do pastor, é de Cristo. Ou seja, o pastor tem o quê? Tem nada, somente a obrigação de gerenciar, administrar uma igreja que foi construída com o recurso dos irmãos e administrar, cuidar da vida espiritual de uma das ovelhas que nem dele é de Cristo, cuja, no fim de tudo, ele terá que dar conta. A pergunta que eu ainda faço: de quem é a igreja? Quem pertence à igreja? Será que é só do pastor? Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Fique na paz.